Olá pessoal, eu venho por intermédio desse vídeo falar de algo muito importante aqui na Palavra de Deus. É sobre o significado bíblico do batismo de Jesus Cristo. Porque muita gente está falando por aí, muitos teólogos até, muitas autoridades eclesiásticas, estão ensinando que Jesus se batizou para dar exemplo. Mas não foi não, pessoal. Vamos entender, vamos ter humildade. A palavra de Deus diz, Jesus Cristo ensinando na oração do Pai Nosso, tem uma parte lá na oração que diz assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é feita no céu. Para o reino de Deus vir até nós, não é? Para o reino de Deus se manifestar entre nós, ser instalado aqui na terra, é preciso que os homens conheçam a palavra, conheçam a verdade. A única porta pela qual o reino de Deus vem a nós é a porta do batismo de Jesus Cristo no Jordão. E vamos entender isso, pessoal, com calma. Vamos lá. Jesus, dando uma instrução a Nicodemos, que era uma grande autoridade lá de Israel, um escriba, né? Jesus disse que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não entrará no reino de Deus. O reino de Deus não vem para a pessoa que não conhece a água, o sangue e o Espírito. Jesus Cristo disse: na verdade eu vos digo que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não verá o reino dos céus. Isso está escrito aqui no Evangelho de João, capítulo 3 e o versículo 5. E no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, capítulo 3, narra a mensagem de João Batista. A Bíblia diz aqui no Evangelho, capítulo 3 de Mateus, que apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele pregava o arrependimento, ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrepender-se de quê, pessoal? Tem que saber. Se arrepender daquela nossa independência própria que herdamos de Adão, porque Deus disse, está aqui no livro do Gênesis, não é? Capítulo 2 e o versículo 16 e 17, Deus criou um fruto e proibiu ao homem de comer aquele fruto. Deus disse: de tudo vocês podem comer, de todo o fruto de todas as árvores, menos da que está no meio do jardim. Dessa não coma, porque senão você morre. Ali era um momento em que Deus estava provando para o homem que o homem era livre, que o homem tinha o poder de escolha, o poder de decisão. Ora, se você tem o poder de escolha, o poder de decisão, é claro que é preciso você passar por tentações, é preciso você ser provado, que é para você reagir, para você ter escolha, tomar decisão. Deus é justo, Deus é sábio, é maravilhoso. E ali era o momento do homem usar o seu livre-arbítrio, o seu poder de escolha e decidir-se interagir com Deus, obedecendo a Deus. Deus disse: não faça isso. E ali era o momento do homem usar seu livre-arbítrio e realmente seguir a orientação divina. Mas o homem fez errado. O homem comeu do fruto que Deus proibiu. E com isso, o homem passou a ter a sua independência própria sem Deus. E isso gera pecado. Porque essa independência própria sem Deus significa que nós fazemos tudo que é contra a palavra, tudo que é contra a vontade de Deus. E nós herdamos esta independência de Adão, essa independência própria sem Deus. E com essa independência própria sem Deus, nós cometemos pecados. Então é disso que nós temos que nos arrepender, dessa independência própria que herdamos de Adão, que nos faz produzir iniquidades.
não é? Então cada um tem que se arrepender dos seus pecados. É isso que João Batista está dizendo quando ele diz arrependei-vos. E a Bíblia diz, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 3 e o versículo 6, que todos iam ter com João Batista e todos eram batizados confessando seus pecados. Aí chegaram os fariseus e os saduceus, que eram um tipo de religiosos, que achavam que não tinham pecado, quiseram se batizar no Jordão por João Batista, mas não confessavam os pecados, não mostravam o arrependimento. Aí João Batista disse, raça de víboras, vocês são raça de víboras. Vão produzir o fruto do arrependimento, confesse seus pecados, porque o batismo de João ali no Jordão era um ato representativo do novo nascimento, da conversão, do arrependimento dos pecados e a confissão dos mesmos. As pessoas só eram batizadas quando elas tinham consciência do que elas eram, que eram pecadoras, e o resultado disso é ir para o inferno. O salário do pecado é a morte. Então, quando a pessoa reconhecia seu estado de vida, tinha consciência dos seus pecados e do que isso produzia nelas, e que o resultado disso era a morte, e quando elas viam o Salvador, que é Jesus Cristo, a mensagem da redenção, e elas então se conscientizavam da verdade, da justiça de Deus sobre os pecados, então elas se batizavam confessando seus pecados, mostrando o arrependimento. E João declarou, eu batizo com água para o arrependimento. Isso vocês todos sabem, né? Está aqui na Bíblia Sagrada. João, nos 4 evangelhos, ele sempre declara, logo no início dos evangelhos, que o batismo dele ali no Jordão era para o arrependimento, com a confissão dos pecados. E todos iam ter com João, confessando seus pecados, e eram por eles batizados. Jesus Cristo chega no Jordão para ser batizado e João ignora. João não quer batizar Jesus. E por quê? Tem uma razão para isso. Porque Jesus não tem pecado. Jesus não tem do que se arrepender. Jesus não tem pecado para confessar. Não é? Então João ignora ter que batizar Jesus. E aí o pessoal afirma por aí que Jesus se batiza para dar exemplo. Ora, se Jesus se batiza para dar exemplo, então tem duas coisas erradas. Primeiro, não houve confissão de pecado e não houve arrependimento. E que exemplo é esse? E a Bíblia diz que todos eram batizados confessando os pecados. Somente Jesus que é batizado sem confessar pecado e sem se arrepender. Isso é exemplo? Não, pessoal, está errado. E outra, se Jesus se batizou para dar exemplo, então não houve conversão. Não houve arrependimento das pessoas. Porque se batizar só porque vê os outros se batizar? Não, não é isso, gente. O que ocorre, pessoal, é que no batismo de Jesus, ali houve a transferência de nossos pecados para Jesus. Quando ele, sem pecado algum, vai se batizar, ele está fazendo isso de forma vicária, é por nós. Ali era o momento dele assumir nossos pecados para ir com eles para a cruz, para fazer a expiação com sangue. Amém, pessoal? O nosso batismo hoje nas águas é uma declaração de nossa fé, do nosso entendimento e de nossa identificação com Cristo, não é? Mas o batismo de Jesus, ele se batizando, era ele assumindo nossos pecados. Se Jesus se batiza para dar exemplo, então não tem como as pessoas se converterem. Não há conversão, não há arrependimento, porque está seguindo por indução, porque está vendo o exemplo de outro. E outra coisa, quando Jesus foi se batizar, a Bíblia diz que todos já eram batizados antes de Jesus. Está no texto sagrado, Mateus 3. Leia Mateus 3 que você vai ver, do versículo 1 ao 8. Amém? Divulgue esse vídeo, vamos ajudar as pessoas a entender a verdade, porque o mentiroso não herdará o reino dos céus, gente.